Amém? Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai agora Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, os despediram. Irmãos, essa carta é uma carta interessante. Por que ela é interessante? Porque ela traz algo no nosso coração que é um desafio. Eu acho que o maior desafio nosso como igreja hoje, eu estou falando no geral, viu, irmãos? Eu acho que o maior desafio hoje, nós como igreja, é nós estarmos sensíveis ao Espírito. Com tanto grito, com tanta pressão que a gente tem externa, né, com relação ao trabalho, com relação à idade. E essa semana, por coincidência, eu tive uma experiência muito ruim, assim que eu falo. Eu fiz aniversário agora, dia 24 de agosto. E por coincidência, irmão, três pessoas parece que se conversaram no caminho. Parece que elas se resolveram conversar para falar sobre as angústias do coração. E qual era a maior preocupação dessas pessoas? Por incrível que pareça, irmão, com as coisas que perecem, com as coisas do mundo. E todos eles, por coincidência, tinham acabado de completar 50 anos. E aí havia aquela crise no coração dele. Tenho 50 anos, não estou estabelecido, estou vivendo um tempo de angústia. E essas preocupações externas, ela nos impede de estar sensível ao Espírito. Se você for ver no verso 2 aí, qual era a condição desses irmãos? O que é que esses irmãos estavam fazendo, irmão, na igreja? Repita comigo. E servindo eles. Então esses irmãos estavam o quê, irmão? Servindo, irmão. Eram pessoas que estavam envolvidas na relação da igreja. Eram pessoas que estavam sensíveis a ouvir o Espírito, ainda que essas necessidades gritassem e as dificuldades também que eles encontravam pelo caminho fossem obstáculos. Esses irmãos estavam servindo. E quando a gente pensa em servir, irmão, a gente não consegue servir se as preocupações do nosso coração, ela tira de nós a possibilidade de ouvir de Deus o que fazer. Eu falo que quando eu comecei a ler esse texto, eu fui tomado assim, eu falei: Senhor, como a sua palavra nos confronta, mas ao mesmo tempo que ela nos confronta, ela nos traz para perto. Barnabé e Paulo, eles tinham acabado de estar em uma igreja chamada Antioquia, que eles permaneceram lá durante um ano. Então, irmão, quando Deus quer chamar alguém, Ele não chama alguém que não está fazendo nada, Ele chama alguém que está servindo. Fala, servindo. Deus chama sempre as pessoas que estão servindo. Quando nós perdemos essa perspectiva do servir, nós perdemos a oportunidade de manifestar um Cristo que nos chama para uma obra que é dele. E se a gente não atentarmos para isso, nós perdemos a possibilidade de ser uma igreja que dificilmente vai ouvir a voz de Deus. Mas o que é que nos impede de ouvir a voz de Deus? A insensibilidade, a indiferença, as preocupações. E quando a gente vai olhando esse texto, eu queria voltar um pouquinho com você. Em Atos, você pula a página aí, capítulo 11.
quando Deus nos chama, irmão, para servir, isso não quer dizer que a gente não vai sofrer qualquer tipo de dificuldade, ou de oposição, ou de luta, ou de perseguição. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando nós respondemos ao chamado de Deus para servir no corpo de Cristo e manifestar a sua glória, manifestar quem Ele é, Deus manifesta a sua graça sobre nós. No capítulo 11, Pedro tem uma experiência com um grande lençol que desce, né, do alto a baixo, e Pedro ali enxerga vários tipos de animais. Eu vou pular porque você já conhece esse texto. E o que é que está acontecendo aqui? Os judeus, por se achar judeus, talvez eles fecharam seus corações com relação às outras nações, aos outros povos. Mas a promessa de Deus, ela é para todos. O evangelho, ele alcança todo aquele que crê. Independente da sua nacionalidade, independente da sua cultura, independente da região geográfica, do espaço geográfico, independente de qualquer coisa, Deus se revela àqueles que crê. E justamente aos gentios, que ainda Pedro, por 3 vezes, ele ainda tem uma conversa ali com Deus, a ponto de ele falar no verso 6 do verso 11, a gente vai ler um pouquinho, olha o que diz aí: e fitando para dentro dele os olhos, vi também quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves no céu, e ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou impura. E pela 2ª vez falou uma voz do céu: ao que Deus purificou, não considere comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. O 12. Irmãos, por diversas vezes a gente vai ouvir aqui que o Espírito falava, o Espírito conduzia. Eu vim de uma época, na minha convenção, experimentei, que às vezes a gente tinha essa preocupação de ouvir Deus, né? De a gente não fazer algo da nossa vontade, né? Você lembra que tinha essa preocupação de ouvir, né, para onde Deus quer me levar, o que Deus quer que eu faça? Às vezes nós perdemos isso, a gente vai perdendo, vai ficando pelo caminho. O pastor acabou de falar que nós estamos aí né, a passos de a gente construir a nova igreja. Isso envolve, irmão, serviço, entrega, isso envolve participação, entender, ser igreja. Eu tenho falado muito isso aqui quando eu venho ministrar aqui, porque eu sei que as coisas desse mundo, irmão, ela tenta roubar de nós. E o que eu acho mais interessante é que quando Pedro faz essa defesa, irmão, Pedro está sendo questionado duramente pelos irmãos judeus. Eu não vou ler com você, no verso 10, na parte ali do 44, você vai ver que os irmãos estão questionando Pedro porque ele estava na casa daquele homem. Porque os bichos, né, os animais que Pedro viu, estava falando dos gentios. E quando chega no verso 13, é o que ele diz, do verso 11: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirás palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda
tua casa. Irmãos, a igreja, nós temos a palavra de salvação. Nós temos a palavra que alcança as pessoas. Nós temos a palavra de Cristo. Vamos sofrer às vezes oposições, nós vamos ver aqui, vamos sofrer. Mas quando nós somos e fazemos pelo Espírito, irmãos, Deus é conosco. E eu sei que todo esse tempo, Deus tem sido com a Igreja Vida. Deus tem sido conosco. Às vezes a gente olha para o lado e ficamos às vezes a perguntar. Poderia estar acontecendo muitas coisas. Ou talvez a gente questiona porque os bancos estão vazios. E mais abaixo, olha o que a resposta de Pedro a esses irmãos que estavam questionando Pedro. Olha o que Pedro fala, no 15, do 11. Quando, porém, comecei a falar, caiu um espírito sobre eles, como também sobre nós. E no princípio, então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse a João: na verdade, batizo com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, Pedro falou assim: rapaz, se nós, pela misericórdia e graça de Deus, nós recebemos Jesus pela fé, quem sou eu para resistir a Deus? Deixa eu falar um negócio para você. Quando vocês vêm com esses questionamentos, você não está resistindo a mim, não, você está resistindo a Deus. Você está criando uma dificuldade. Mas Pedro faz questão de falar que esse mesmo Deus que concedeu a ele o Espírito Santo, concedeu também aos gentios. E aí, você acha que para por aí, irmãos? Quando nós estamos servindo ao Senhor, e quando Deus nos chama, irmão, para a gente servir no ministério que nós exercemos na igreja, nós vamos encontrar oposições. Olha o que acontece no verso 19 do 11, até chegar, para a gente chegar no versículo capítulo 13. Depois disso, no 19, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Olha aí, mais uma vez, a exclusividade dos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Sabe outra coisa que eu entendo aqui, irmãos? A gente só precisa falar de Jesus. A falta de sensibilidade hoje, irmão, na igreja, faz as pessoas criarem até ambiente para as pessoas sentirem alguma coisa. Você sabia disso? Eu estava escutando uma música no YouTube da Lívia Soares e eu vi um testemunho dela, e ela falando sobre a presença, sobre o relacionamento com Deus, que as pessoas foram ficando pelo caminho. E ela foi falando, né, ela foi perguntada a respeito sobre as pessoas não estar sensível a Deus, estar sensível porque quando você está sensível a Deus, irmão, ou quando você está indiferente a Deus, ou quando eu estou indiferente a Deus, a gente começa a fazer as coisas na nossa força, do nosso jeito, e Deus está nos chamando a depender dEle. Você vê que essa igreja é uma igreja que tinha profetas e mestres, e homens que tinham no seu coração o cuidado de ouvir do Espírito o que eles iam fazer. E quando eles chegam em Antioquia, aqui no verso 20, fala assim: alguns deles, porém, eram de Chipre,
de Cirene e foram até Antioquia, e falava também aos gregos. E graças a Deus, irmão, todas as vezes que a igreja sofreu perseguição, a igreja crescia. Você pode ter certeza, irmãos. Todas as vezes que nós sofremos algum tipo de dificuldade, você pode ter certeza, Deus vai fortalecer o nosso coração. Nós vamos ver isso aqui agora. Olha o que fala no verso 21 do 11. E a mão do Senhor estava com quem? Com eles. Eles quem? Os que estavam sendo salvos, irmãos. Os gregos, os gentios. A fé estava se revelando, o evangelho estava alcançando, as pessoas estavam se arrependendo, havia salvação, havia graça de Deus, havia alegria no coração dos irmãos. E os judeus, não satisfeitos, ele pede para que Barnabé, vamos lendo aí, ao 22, vamos ler o 21, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, se converteram ao Senhor. Aí o que é que acontece? Quando alguém se converte, irmão, há uma alegria, né? Quando alguém recebe Jesus Salvador, você fala para um, fala para outro, você sabe quem está de fé, olha, ela tomou uma decisão em Jesus, a alegria, a gozo, a notícia se espalha. Só que nesse se espalhar, alguns vão se importar, mas outros vão criar dificuldade. Alguns vão se impor. E aí, a cúpula de Jerusalém pede para que Barnabé, ao verso 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram quem, irmão? Com um objetivo, tendo ele chegado, vendo o quê? O que estava acontecendo lá, irmão? A graça de Deus. E ele se alegrou e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem quem, irmãos? Quando Barnabé chega lá, irmão, ele não só ouviu as notícias, ele agora está vendo que os irmãos estão participando da graça de Deus, e ele muito se alegrou. Nós, como igreja, temos que se alegrar uns com os outros e fortalecer uns aos outros. Essa foi a postura de Barnabé. E o 24 fala, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo. Você viu, irmão? Quantos nós já lemos a respeito do Espírito Santo? Cheio do Espírito. O que é uma pessoa cheia do Espírito, irmão? É uma pessoa que tem Deus. Se você tem Deus, você é cheio do Espírito. Amém? Se você já tem o Senhor na sua vida, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você é cheio do Espírito. A Bíblia fala lá em Romanos que aqueles que são guiados, aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Fala comigo, aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, pela sua palavra. Crentes sensíveis não faz o que querem, irmão. Crentes sensíveis são guiados por Deus. Então quando você estiver na sua cadeira aí, irmão, e você ficar questionando, procure perceber o que é que o Espírito quer que você faça. A insensibilidade tem tornado as pessoas na zona de conforto. A zona de conforto é bom, irmão. Ela não te dá trabalho. O ambiente é bom. É confortável. Tem um lanche. Tem um irmão que traz a palavra. Não é assim? Mas eu deixo te falar um negócio. Quando nós somos guiados pelo Espírito, sabe o que é que ele traz na gente? Um desconforto. Fala comigo, desconforto. Porque ele nos tira do conforto, irmãos. Deus nos tira do conforto, da conformidade. Deus nos leva a ser guiado por Ele. No 25, você acha que Barnabé se sentiu satisfeito em ver os irmãos ali, participando da graça, do Evangelho, o que estava acontecendo?
vou voltar para Jerusalém para dar o feedback. O que é que ele faz, irmão, no 25? Vamos ler junto? Partiu Barnabé para onde? E ele, o que aconteceu lá? Ele foi à procura de quem? Opa! E qual era o intuito de Barnabé? Encontrar Saulo. Ele sabia, a notícia correu, entre esses irmãos, Saulo se converteu. Irmão, eu estou aqui conjecturando, quando eu entro no texto, parece que eu estou vivendo lá, porque Saulo, ele era muito conhecido, ele não era boa praça, ele não era um cara bonzinho, ele não levava flores para a igreja, ele perseguia e matava os crentes, mas esse cara alcançou a graça. Esse cara estava agora com seu coração em Jesus. Esse cara agora estava na igreja. E o que é que acontece, irmão? Olha o que acontece. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano, o que é que eles fizeram lá, irmão, na igreja? Se reunia com a igreja. O que é que eles estavam fazendo lá? Ensinando, irmãos. Numerosa multidão em Antioquia. E a Bíblia fala que nessa época foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Uma igreja guiada pelo Espírito, ela manifesta Deus. Viver na naturalidade é viver para o ego, é viver para si. Esses homens sofreram todo tipo de objeções por causa do Evangelho, mas em momento algum eles deixaram de anunciar o Evangelho. O Willis esteve aqui e ele agradeceu, e o que ele pontuou foi justamente: ele é grato porque essa igreja prega a palavra, porque nós vivemos na palavra. Você sabe qual é a minha oração, irmãos? É que a gente seja fortalecido no Senhor. Se você está aí na sua cadeira, com seu coração vivendo uma fragilidade, lembre que você é igreja e você tem o Senhor na sua vida. E quando eles permanecem o ano, irmão, aqui está tudo maravilhoso. Volta lá para o 13, irmãos. Pensa comigo, vamos ser sinceros. Quando você olha aqui, o que é que tinha nessa igreja, irmão? Havia nessa igreja o quê? Profetas, mestre, irmãos que estavam servindo ao Senhor. Irmão, se a gente for olhar, era uma igreja ótima, não era não? Sim ou não? Era uma igreja ótima. O ambiente dessa igreja era ótimo. Havia o ensino da palavra, havia oração, irmão. Era uma igreja que orava, era uma igreja, irmão, que jejuava. Não estava ótimo isso aqui? Estava ótimo, irmãos. Mas quando nós nos tornamos sensíveis ao Espírito, a gente obedece. Sabe aquele ambiente que está muito confortável para nós? E às vezes esse ambiente, a gente até se esconde nele, porque está tão bom. Para que eu vou sair daqui? Se está tudo legal, tem quem traz a palavra, tem quem faz o lanche, a pessoa que, o ambiente, o lugar. Será que Deus não está falando assim? E aí? Eu estou querendo que vocês saiam daí. Eu quero que vocês se movam para que o Evangelho seja partilhado. Eu estou falando isso, irmão, mas Deus me confrontou poderosamente. Porque eu confesso aos irmãos que às vezes eu me vejo nessa aflição das preocupações. E isso tira de nós a beleza do chamado, a beleza de manifestar Jesus.
Presta atenção que quando o Espírito, a Bíblia fala assim, ó, o verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, separai agora Barnabé e Saulo. Em seguida, irmão, fala que esses homens, então jejuando e orando, com relação àquilo que o Espírito tinha falado, o que é que eles fazem? Eles oram pelos irmãos. E rapidamente, Barnabé e Saulo, ó, fala, irmão, aqui tá legal, tá bom, mas Deus quer que a gente vá. Quer que eu aprenda aqui, irmãos? No verso 4, fala que quando eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a uma cidade chamada Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegando lá, em Salamina, anunciava o que, irmão? A palavra. Eu fico impressionado, irmãos. Esses homens tinham a palavra no coração. E ele encontra dificuldade. Chegando nesse lugar, tem um cara chamado Elimas, um mágico, né? A Bíblia é generosa, mas aqui é como se fosse um feiticeiro, ou alguém que talvez, né, usava dessas coisas até para obter lucro, ou para manter as pessoas no engano. E quando ele percebe que Barnabé e Saulo estão anunciando o Evangelho, a Bíblia fala que, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, como falso mestre, de nome Bar Jesus, ou um falso profeta, o nome de Bar Jesus, o qual estava em procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas impunha-se-lhe Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar a fé de procônsul. Todavia Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos neles e disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego. E a Bíblia fala que ele ficou cego por algum tempo. Irmão, quando Deus nos chama, quando Deus nos tira de um lugar que está muito confortável, isso não quer dizer que eu não vou sofrer algum tipo de objeções, algum tipo de dificuldade. Mas o que é que eu aprendo com isso aqui? O que é que nós aprendemos com essa passagem? Mesmo que haja dificuldade, nós precisamos ter sensibilidade, irmãos. Às vezes, quando Deus está nos levando a falar do Evangelho para alguém, e a gente pode sofrer algum tipo de dificuldade. E talvez a dificuldade não é pela pessoa que está ouvindo, porque esse homem aqui, ele queria ouvir o Evangelho, mas quando se trata de uma terceira pessoa que está impedindo ela de ouvir o Evangelho, a gente tem que ter sensibilidade e buscar sabedoria em Deus e como lidar com essa situação. Para Saulo, ele foi muito enérgico. Paulo orou e aquele homem ficou cego, né? Eu não vou orar para ninguém ficar cego. A gente não vai estender, a gente não vai tratar as pessoas mal, mas a gente precisa ter sabedoria de lidar com pessoas que às vezes estão impedindo de que esse Evangelho alcance a pessoa que você está se relacionando. Eu não sei se você já teve experiência de estar caminhando com alguém e que tinha uma outra pessoa que dificultava do Evangelho chegar a essa pessoa. Você já teve essa experiência? Eu já tive, principalmente da família. Não porque a família da pessoa era ruim, é porque, irmão, às vezes ela foi ensinada, ela foi aculturada pelas religiões, pelos ensinos,
mas não o ensino de Cristo. E às vezes a pessoa ali na intenção de ajudar, fala, não, para que isso? Para que igreja? Para que esse negócio de Jesus? Não vale a pena, você vai perder tempo, você é jovem. O que você vai fazer com isso? Você vai perder a sua vida, a sua juventude. Você já ouviu isso, irmão? Mas acontece. E aí, irmão, entra a gente com sabedoria de orientar essa pessoa, de como ela deve se portar. Porque Cristo quer se revelar. Viver na naturalidade é não perceber o que Cristo está querendo fazer através da nossa vida. Deus quer nos usar para a glória dEle. Deus quer usar nós como igreja para sermos uma referência. Uma das coisas que eu tenho observado, e é muito claro para a gente como igreja, a falta às vezes de ouvir Deus, tornar as pessoas a trocar os valores. Isso já foi falado várias vezes aqui nesse lugar. Você viu que a mensagem desses homens aqui, quem era o centro da mensagem? Jesus, irmãos. Hoje os valores, a insensibilidade tornaram as pessoas egocêntricas, a ponto de levar as pessoas a entender que ela vai para a igreja só para ouvir uma palavra. Não tem problema, eu estou indo para a igreja para ouvir, mas eu vou falar um negócio para você. Nós somos a igreja que temos para dar para o outro. Nós somos a igreja que revela Jesus para o outro. A insensibilidade ao chamado tornar as pessoas a viver para si, e elas relacionaram o contexto de igreja a ouvir uma palavra. Eu vou à igreja porque eu preciso ouvir uma palavra. Não tem problema a gente ouvir uma palavra, mas mais que ouvir uma palavra, nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Se eu crio esse estilo de vida de ouvir uma palavra, eu não consigo entender o chamado de Deus aonde eu estou. Porque o centro não é Cristo, o centro é eu. A insensibilidade tem tornado as pessoas o centro de todas as coisas, mas o centro é Jesus. Você percebe que quando esses irmãos receberam o Evangelho, você viu o que aconteceu? Lá no 11 fala que quando Barnabé chegou lá na igreja, como é que estavam esses irmãos? Havia graça de Deus, havia alegria nos seus corações. E a mensagem de Barnabé era essa: olha, mantenha os seus corações firmes no Senhor. Por que você acha que Barnabé falou isso para os irmãos? Porque ele sabia, irmãos, que poderiam vir dificuldade e pudesse comprometer a firmeza da fé dos irmãos. Por isso que Barnabé fala: olha, continue fortalecendo no Senhor. Crente que perde a oportunidade, que caminha sozinho, ele perde a oportunidade de ser fortalecido no Senhor. Eu não consigo ser fortalecido sozinho, irmãos. A igreja, os irmãos eram fortalecidos juntos. A igreja se fortaleciam juntos. O serviço da igreja, ele acontece no corpo. Quando os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, não é só porque eles ouviram o Evangelho e receberam. Não é porque eles ouviram o Evangelho e agora eles estavam experimentando da graça de Deus. Não, irmãos. Eles passam a viver algo extraordinário. No capítulo 11, no 27, eu queria que você voltasse aí, só para a gente entender. Eu estou falando muito sobre como era a caminhada, essa sensibilidade da igreja. Olha o que diz aí no verso 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome, e por todo o mundo, o qual
sobreveio nos dias de Cláudio, e os discípulos, e cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam aonde? Na Judéia, e que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então você vê que era uma igreja, irmão, que serviu o Senhor com seus bens, com o que tinha. Eu louvo a Deus pela Igreja Vida, que mesmo tantos desafios que sobrevêm sobre nós, a gente consegue ser participante da vida um dos outros. A gente consegue ser participante da vida uns dos outros. Deus sempre chama pessoas para estar na comunhão do corpo. Deus sempre chama as pessoas para estar envolvida nos serviços e nos desafios que são colocados a nós. Deus sempre chama pessoas não para ouvir uma mensagem, mas para entender que Ele é parte do chamado. Eu queria ler um texto, está lá em 2 Coríntios 5, 18 ao 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O chamado de Deus é o chamado da reconciliação. Cristo nos deu a oportunidade de sermos representantes legais, embaixadores do reino. Amém, irmãos?